Fala, minha gente, muito bom dia. Estamos no ar com a chuva em Santa Catarina. Santa Catarina em alerta, Santa Catarina em emergência neste momento. Esta é uma das imagens mais marcantes das últimas horas, uma cratera que se abriu na Grande Florianópolis. Estamos no ar a partir de agora com nossos repórteres por todo o estado, mostrando para você a condição atual e também o que deverá acontecer no nosso estado agora, no período da tarde. Infelizmente, o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina acaba de confirmar uma morte por conta da chuva. Um homem de 72 anos que acabou perdendo a vida na Praia de Palmas, em Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. Pescador que estava desaparecido e o corpo agora foi localizado. São 10 cidades que neste momento decretam situação de emergência a fim de avançar na entrega de materiais e também na busca de recursos e na utilização de recursos próprios para ajudar a população que neste momento mais precisa. O transporte coletivo comprometido em algumas regiões do estado. É o caso da Grande Florianópolis. Além disso, BR-101, a principal rodovia federal de Santa Catarina, com 2 pontos de interdição, em Biguaçu e também em Palhoça, no Morro dos Cavalos, onde o trânsito neste momento está 100% interditado. Uma chuvarada que acometeu Santa Catarina e o questionamento da população. E os alertas? Por que os alertas demoraram tanto por parte do governo do estado? É o que a gente repercute com você a partir de agora. Já estamos no ar aqui pelo SBT e nós vamos direto até a sede da Defesa Civil, onde um comitê de crise neste momento está sendo formado. Quem fala comigo ao vivo de lá é a Giovana Pacheco, inclusive com a participação do próprio governador Jorginho Melo. Giovana, muito além de entendermos neste momento a situação real do estado, com desabrigados, desalojados, ruas interditadas, cidades que decretaram situação de emergência, nós precisamos entender, a partir da Defesa Civil, o que nos aguarda, o que mais está por vir com relação à chuva aqui no nosso estado. A informação é com você, use o tempo que for necessário, o SBT já está no ar com uma ampla cobertura. Fique com a gente, porque a partir de agora você confere tudo ao vivo, em tempo real. Giovana Pacheco com você. Bom dia. Oi, Fernando. Bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Isso mesmo, nós estamos aqui na Defesa Civil de Santa Catarina, na sede da Defesa Civil de Santa Catarina, para acompanhar uma coletiva de imprensa. Essa coletiva de imprensa vai ter a participação de diversas autoridades, como, por exemplo, o governador do estado, Jorginho Melo, autoridades da própria Defesa Civil, da Polícia Militar, enfim, diversas autoridades que estão mobilizadas agora nesse gabinete de crise para conseguir dar conta de todas essas ocorrências que estão espalhadas pelo estado, principalmente aqui no litoral de Santa Catarina. Essa coletiva de imprensa, ela deve começar em instantes e a gente vai acompanhar ela aqui e trazer a resposta, para esses tantos questionamentos que não só o Fernando, que o Fernando trouxe agora para a gente, mas que eu imagino que toda a população tenha. Afinal, por que não vieram esses alertas? Porque todo mundo foi pego de surpresa em relação a toda essa chuva que aparentemente ninguém estava esperando essa chegada de tanta água aqui no estado. Eu queria contar para vocês um pouco da situação que a gente enfrentou agora de manhã, porque a nossa equipe de reportagem se deslocou pela Grande Florianópolis para entender um pouco como estava a situação. Eu quero ilustrar para vocês o que a gente encontrou. Então, a gente passou principalmente pela rodovia BR-101, e a dificuldade ela já foi encontrada para sair da ilha de Santa Catarina. Então, saindo da redação do SBT, a gente ia se direcionar, inclusive, até as pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos, mas o próprio acesso até chegar perto da ponte já estava difícil devido à grande quantidade de água. Então, a gente acabou indo pela ponte Hercílio Luz. Em todo o trajeto que a gente passou por ali, principalmente pela BR-101, o trânsito estava completamente intenso, estava bloqueado.
em alguns pontos e tinham diversos alagamentos nas marginais da BR-101. Então, na BR-101 até tinha um certo fluxo, mas nas marginais existiam diversos pontos de alagamento que o fluxo ficava muito difícil de se acessar. A gente, inclusive, presenciou o tombamento de uma carreta, né, um caminhão-tanque de combustível que tombou ali na região de Biguaçu, também na BR-101, sentido Ilha, e a situação estava bastante complicada, porque ele estava na BR-101, ele tombou para a marginal e o combustível vazou. A gente não sabe ao certo dizer qual era o tipo de combustível, né? Mas a gente não conseguiu autorização para parar e então fazer as imagens, justamente porque era uma região bastante perigosa. A gente até tentou conversar com as pessoas lá, mas eles pediram para a gente circular porque estava vazando bastante combustível. A gente, como eu mencionei, né, vivenciou esses alagamentos nas marginais. E outro fator que eu achei interessante mencionar, na verdade, outros dois fatores que eu achei interessante mencionar, é o seguinte: a gente saiu da redação do SBT para ir em direção a governador Celso Ramos. E aí o Fernando mencionou da cratera, né? A gente até cobriu a situação por lá, mas a gente optou por retornar, porque a situação em governador Celso Ramos estava bastante complicada, a gente estava com dificuldade para acessar a cidade e a gente conversou com um morador. Ele trabalha antes de governador Celso Ramos, mora em governador Celso Ramos e ele teve que dormir no trabalho porque ele não estava conseguindo acessar a região que ele morava ali em governador Celso Ramos. A gente também a gente conversou bastante com ele e ele explicou que dormiu no trabalho e ele estava fazendo o trajeto a pé. Só explicando, a gente não conseguiu, né, gravar a imagem dele porque ele se sentiu um pouco envergonhado, estava receoso, ele estava todo molhado também porque passou toda a noite fora, sem nada, né, sem roupa, sem uma troca de roupa para conseguir passar a noite no trabalho, mas essa situação foi a que a gente encontrou por lá. Então, a gente ficou bastante preocupado com os acessos para a cidade de governador Celso Ramos. E outro fator que também é interessante mencionar é a questão da chuva. O tempo todo que a gente passou pela BR-101, a gente precisou passar muito devagar, uma velocidade muito reduzida, porque realmente a chuva ela não estava dando trégua. Estava uma situação bastante complicada, porque a gente precisava, então, ir devagar para conseguir enxergar pelo menos um pouco da rodovia. E por que eu estou falando isso, né? Porque a gente acha que agora nesse horário, deu uma certa trégua na água, mas a ideia é trazer um alerta para vocês, né? Porque já que a gente acha que deu uma aliviada, pensa que vai pegar a estrada e que é interessante já sair e pegar a estrada, o conselho é não pegar, porque a situação está realmente complicada. As estradas têm diversos veículos parados no acostamento da rodovia da BR-101, então a estrada ela está bastante complicada de você acessar e conseguir, então, seguir o seu caminho. Então, a recomendação que a gente deixa aqui para quem está nos assistindo é justamente tomar esse cuidado, esperar um pouquinho para sair, não pegar essas rodovias principais, porque tem diversos veículos parados no acostamento, tem alagamentos nas marginais e por mais que vocês possam pensar que a chuva deu uma trégua, é importante segurar um pouquinho, porque o trânsito está intenso em diversas regiões daqui da Grande Florianópolis, porque a gente passou por aqui e realmente notou toda essa quantidade de água, de trânsito e de ocorrências, né, acontecendo a todo instante, justamente por causa do perigo que está o trânsito. Mas, Fernando, agora voltando, né, para a gente falar sobre a coletiva de imprensa. Essa coletiva ela deve começar em instantes, ela deve começar por volta das 11h30 da manhã e a gente vai acompanhar todos esses detalhes, trazer esses questionamentos que o Fernando bem mencionou sobre a importância de entender o que está acontecendo e o que espera-se para as próximas horas. Então, a gente vai acompanhar. Em instantes, a gente volta com essas informações, inclusive com a transmissão ao vivo, né, dessa coletiva de imprensa. Fernando. Giovana Pacheco ao vivo, grande relato desse trabalho incansável das últimas horas das equipes aqui do SCC. O Tá Na Hora já avançou na cobertura já nesta quinta-feira, um trabalho árduo que os nossos jornalistas estão fazendo para ajudar a população nesse momento. Até onde dá para ir? Qual é a melhor decisão? O que está por vir? Qual o apoio do poder público para quem está sendo afetado? Esse é o nosso trabalho neste momento.
Giovana, assim que o governador chegar por aí, a gente para tudo para ouvir as explicações da Defesa Civil. Por hora, muito obrigado. E eu vou usar justamente esta palavra, as explicações da Defesa Civil. Porque agora tem prefeito colocando na rede social, querendo entender por que não houve o aviso prévio. Só que essa questão eu levanto aqui no SBT há anos. Não é a primeira vez que a população de Santa Catarina é sim surpreendida por chuva torrencial, alagamentos e deslizamentos, no momento em que Santa Catarina vive o melhor momento de estrutura de defesa civil. Indiscutivelmente. Nós acompanhamos aqui todas as discussões, os investimentos para os radares, lontras, a região do Vale, justamente para que a população possa receber esse aviso prévio. Não é a primeira enxurrada que os catarinenses acabam sendo surpreendidos do dia para a noite. Ontem nós mostrávamos aqui a situação de Balneário Camboriú, onde nenhum gráfico da meteorologia pública do estado mostrava a chuva que estava por vir em Balneário Camboriú. No dia seguinte, somos surpreendidos com a chuva na Grande Florianópolis. O alerta nos celulares chegou quando Florianópolis já estava debaixo d'água, com a 401 com água na cintura, carros sendo carregados. Esse assunto eu cobro há anos. Agora vem prefeito falar, não, porque o Anderson Silva deu. Esse assunto o SBT cobra há anos. Pelo que eu conheço do governador Jorginho Mello, ele está nesse momento cobrando a Defesa Civil, cobrando os técnicos uma explicação por que o alerta foi tão demorado. E eu quero acrescentar aqui um ponto. Ontem, o SBT mandou uma repórter para a Defesa Civil diante do aviso de chuva. Chegamos lá na porta da Defesa Civil e tivemos que entrar da rua. Não tivemos entrevistas no meio-dia. Aí ficou o Fernando aqui, que não entende nada de meteorologia, falando o seguinte, vai chover, coloca alerta no tempo. Atenção, Jean, escreve urgente aqui porque vem muita chuva. E a Defesa Civil? Tem que explicar. Já vou chamar o Roberto para essa conversa. Roberto, pode entrar comigo aqui. Uma morte confirmada, infelizmente. Isso é muito grave. Sem falar no prejuízo que o povo está tendo que contabilizar nesse momento. E os alertas, Roberto Azevedo. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você. Se é que a gente pode dizer um bom dia, né? Realmente a gente está vivendo essa situação de questionamento público. Não houve alerta da EPAGRE, não houve alerta da Defesa Civil. Meteorologistas que têm empresas privadas vieram a público pedir desculpa porque erraram. Mas os órgãos oficiais não erraram. Porque era uma convergência de fatores, não sei o quê. Diz, seja prudente na informação, mas diga que vem bastante chuva. Não fica com essa historinha de chuva localizada. Chuva localizada foi o que aconteceu em Florianópolis. 2 meses de volume de água previsto para janeiro em 24 horas. Isso é chuva localizada? Não. Isso é chuva torrencial. Isso é um fenômeno atmosférico, meteorológico. Não sei se está no ponto aí os alertas que o Fernando falou agora, o Jean. Olha aqui, ó, esse aqui é o alerta severo, é aquele que você não precisa estar credenciado no SMS da Defesa Civil para receber. Olha o horário que ele foi passado ontem. 14h55, quase 3 horas da tarde, tinha gente com água no pescoço só. Tinha gente com água no pescoço. Em Florianópolis. Não estou nem falando das outras cidades. Hoje de manhã, às 9 horas da manhã, houve outro alerta severo falando das condições que podem levar a deslizamentos. Correto? Só que o tempo é fora da realidade. E os outros alertas? Temos aí os outros alertas que foram feitos por SMS. Aqui eu estou referencial. Não, pode passar que esse é o mesmo. Esses alertas aqui, ó. Esse hoje é ontem, porque esse dado eu dei ontem no Tá Na Hora Santa Catarina. Primeiro alerta, 12h03. Segundo alerta, 1h10. Terceiro alerta, 14h57. Quarto alerta, 3h13 da tarde. Aí não dá, né? Aí vão me perdoar,
mas ou houve um excesso de zelo, ou esperaram para não alarmar. Não existe alarme quando as pessoas já estão fora de casa porque a casa está inundada. Não existe alarme quando o morro atrás da casa da pessoa está para deslizar. Existe prevenção, existe alerta. Para isso tem esse nome. Realmente falharia. E essa história dos radares, Fernando, eu faço coro ao que você disse, que também não é de hoje que eu reclamo. Foi uma estrutura toda bolada no governo de Raimundo Colombo. Vamos encher esse estado de radares. E esses radares, até hoje, já houve questionamento até no setor meteorológico, que eles não servem para fazer previsão, eles servem para antecipar uma ou outra situação mais grave. Perfeito. E até agora... Até porque a Secretaria de Defesa Civil mudou de nome nesse novo governo, passou a se chamar Prevenção... É Defesa Civil e Proteção. E Proteção. A expectativa era que fosse Prevenção e Defesa Civil. Não tem ninguém fazendo favor para ninguém. Essa estrutura custa caro para Santa Catarina. Quem paga somos nós. É necessário. Não tem ninguém fazendo voluntariado lá. É necessária porque nós vivemos num estado que volta e meia enfrentamos um desastre climático. É necessário. Nossa situação só tem uma semelhante no mundo inteiro. Estados Unidos da América. A qualquer momento pode ter um desastre climático. Eu já tenho mais um repórter na tela. Já está no ponto? Ok, então vamos lá. Traz para a tela Júlia Matos. Também na Grande Florianópolis. Perdi o contato com a Júlia Matos. Então, nesse momento, nós vamos direto ao norte catarinense. Já já retornaremos à Grande Florianópolis. Este é o questionamento que nós vamos fazer agora, porque isso nos deixa muito chateado, porque há muito tempo a gente vem cobrando isso. Há muito tempo. Essa discussão não foi nova, criada agora, não. Há muito tempo a gente vem cobrando e o povo, mais uma vez, foi pego de surpresa. Ah, mas agora a gente tem que reunir todos os esforços para ajudar quem está precisando. É o momento de nós colocarmos esse assunto na pauta, senão passa batido. E novas ocorrências podem acontecer. Tenho certeza, pelo que a gente conhece do governador, ele está lá agora na Defesa Civil, querendo entender o que aconteceu. E nós vamos mostrar ao vivo para você. Quem é que eu tenho, Jean? Me ajuda aí. Norte do estado, vamos embora. Luiz Felipe, na tela de Santa Catarina, por aí, como é que foi a condição da chuva? Explica para a gente a atualização. Nesse momento chove aí? Pelo que eu vejo, não. É isso? Algumas regiões com chuva. Luiz, é com você. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia. Primeiramente, nós mandamos aqui do norte do estado todas as energias positivas para quem está aí em Floripa, em Balneário e todo mundo que está sendo atingido. Afinal, Joinville constantemente é atingido por grandes chuvas e por alagamentos. Fernando, nesse momento, o que eu posso te dizer é que o céu está nublado, a gente pode acompanhar um céu bastante nublado, porém um calor bem forte já, um calor grande nesse momento aqui em Joinville. Falando especificamente sobre a chuva, no exato momento de ontem, quando as chuvas atingiam Balneário Camboriú, a Joinville já tinha uma chuva um pouco fraca, porém isso acabou se estendendo no período da tarde por uma chuva mais volumosa. Por volta das 6 da manhã de hoje, desta sexta-feira, foram registrados pontos de alagamento em bairros como Fátima e Itaú, mais precisamente na zona sul aqui de Joinville. O bairro Paranaguá-Mirim foi o bairro mais atingido. As imagens que nós temos mostram que várias ruas do bairro Paranaguá-Mirim, mais conhecido como Panágua aqui em nossa região, acabou sendo atingido por conta dessas fortes chuvas. Segundo dados da Prefeitura, em 24 horas choveram 90 milímetros e também por conta da maré alta que atingiu cerca de 1,9 metros. A Prefeitura também orientou para aqueles que quiserem saber da sua localização ali do seu CEP, para saber especificamente daquele local como está a previsão naquele momento, como vai ser futuramente, basta você mandar mensagem para o SMS, não o WhatsApp, 40199, onde você pode estar enviando o seu CEP, que você vai saber especificamente da sua região. Em Araquari, Fernanda, aqui, município do lado de Joinville, choveu cerca de 146 milímetros de chuva em 24 horas e foi também alguns pontos de alagamento foram registrados ali na cidade de Araquari. Então, essa é a situação aqui desse momento. Eu cheguei a conversar com algumas pessoas de Itapoá, chove bastante, mas também não teve pontos de alagamento. No Planalto Norte, conversando com colegas da imprensa ali do Planalto
Planalto Norte também houve chuva, mas também não teve pontos de alagamento. A situação mais complicada foi aqui em Joinville, registrada aqui na Zona Sul, e também na cidade de Araquari, onde a chuva persiste, Fernando Machado. Repetindo, nesse momento há nuvens, um tempo bastante nublado, porém um calor que já atinge aqui a nossa cidade. Eu volto contigo. Muito bem, obrigado pela informação. Está lá na região norte apurando a situação. Então, Joinville, Zona Sul, também com pontos de alagamentos nesta quinta-feira. Vou continuar discutindo o assunto da Grande Florianópolis, que foi surpreendida, alagou muito rápido, o volume de água foi muito grande. Hoje, especialistas já colocam que, de fato, não haveria estrutura para que essa água escoasse, não tinha para onde correr e, infelizmente, a água subiu muito rápido, carros foram arrastados, árvores caíram, deslizamentos de terra, a SC 401 ficou interditada até por volta de 8, 9 horas da noite desta quinta-feira na região do Cacupé, quando o trânsito foi liberado. Então, muita água. Ruas viraram cachoeiras, estacionamentos de condomínios, shoppings, supermercados debaixo d'água. Um verdadeiro caos em Florianópolis. Muita gente que estava no trabalho sem conseguir retornar, correndo para tirar o carro de onde estava. E a orientação ainda é: os órgãos públicos, fiquem em local seguro, evite sair de casa nesta sexta-feira. Kaique está no ponto? Kaique Guede, na Grande Florianópolis, rodando para a gente, mostrando os pontos ainda de interdição. Vamos cuidar do trânsito agora. O Kaique está na BR-101, região de Palhoça. Quais as informações do trânsito nesse momento que você traz para a gente? Pelo menos a chuva deu uma trégua agora, hein, Kaique? Muitas nuvens, mas deu uma trégua. Bom dia para você. Exatamente, Fernando, a questão da chuva, talvez a mais importante neste momento. Não chove na Grande Florianópolis, pelo menos no percurso que eu fiz, do centro de Florianópolis até esta região em Palhoça. Então, passei pelo Aririú, aqui em Palhoça, estou no acesso ao Caminho Novo também e segue sem chuva por aqui. Já que eu falei em Florianópolis, eu sei que temos imagens aí, peço agora que a nossa produção coloque no ar, de uma árvore que caiu agora de manhã, há pouco tempo, na Praça 15, naquela rua lateral que dá acesso à Rua dos Ilhéus, na região central, no coração da capital de Santa Catarina. Esta árvore caiu no início da manhã. Prontamente as equipes do Corpo de Bombeiros, da Celesc, do município também, da limpeza urbana, com a CONCAP, já começaram os trabalhos para retirada de todo o material e desinterdição da via. Afinal, tudo que caiu da árvore ficou sobre a rua e ela precisou ser interditada. Passado isso, eu vim para Palhoça. Qual é o cenário, portanto? Algo muito importante. Atenção você, motorista, inclusive antes de sair da redação do SCC, eu conversei com um colega que disse: poxa, como está a situação do Morro dos Cavalos? Hoje é sexta-feira e eu preciso atravessá-lo, Muita gente falou-se, inclusive, por meios oficiais que ele seria interditado, mas não vai ser mais interditado. É isso mesmo, informação confirmada pela Polícia Rodoviária Federal, pela concessionária que administra o trecho da BR-101, o Morro dos Cavalos, segundo um laudo técnico que atesta a segurança da via, não vai ser interditado. Portanto, o trânsito flui normalmente, é claro que com alguma retenção, em direção ao sul de Santa Catarina e quem está no sul em direção ao norte. Os dois sentidos liberados. Agora, falando aqui de Palhoça, vou virar a câmera porque esta já é uma situação, infelizmente, corriqueira em dias de grande chuva. Essas vias laterais, as marginais da BR-101 e, consequentemente, os acessos aos bairros aqui em Palhoça, como eu falei, estou no acesso ao Caminho Novo, passei pelo Aririú, estão tomadas de água estas ruas. Então, há muita água e olha só lá ao fundo, eu estou com o celular, eu vou tentar dar o zoom aqui, porque, inclusive, um caminhão, que é um veículo grande, não conseguiu vencer esta grande quantidade
de água. Então, olha só, um caminhão e uma caminhonete se arriscaram e não conseguiram vencer este trecho, que não é o único na cidade de Palhoça tomado pela água. Este acesso em que os veículos estão agora para conseguir chegar no bairro, dentro dos bairros de Palhoça, ele foi liberado há pouco. Havia uma grande formação de fila na BR-101, inclusive o cenário na rodovia neste momento, imagens ao vivo da cidade de Palhoça. O cenário é este, o trânsito ele flui normalmente na BR-101, então se você ouviu há poucos minutos mesmo, ele estava com muita fila e todo este trânsito aqui estava interrompido. Agora mesmo a concessionária liberou o tráfego, mas é claro, não para as pessoas seguirem reto, afinal está completamente impossibilitado por conta da água. Este trânsito é para os veículos que precisam acessar dentro do município. Então deixa eu mostrar aqui. Pelo fluxo, eu ainda não consegui chegar adiante, mas como os veículos estão entrando e não estão voltando... Atenção, Kaique. Atenção, Kaique. Atenção, Kaique. Volto contigo em instantes. Governador Jorginho Melo falando direto da sede da Defesa Civil. O SBT transmite ao vivo. Pode cortar para a imagem do governador. Bombeiro, Defesa Civil, proteção, que é mais importante nesse momento. Assistência social, polícia, Celesc, Casan, todas a infraestrutura, né, que trabalhou a noite toda. Nós estamos o balanço, claro que é preocupante para todos nós estamos atuando porque a chuva vai continuar, né? A gente já começa informando as pessoas de que não relaxem em absolutamente nada, porque a chuva vai continuar. Vai chover sexta-feira, sábado vai ter chuva com vento, enfim. Então, todas as informações a gente tem passado. Começou a funcionar um sistema novo que nós adquirimos sob alerta, todo mundo está recebendo, isso vai fazer parte da nossa vida daqui para frente, né? Então, com toda a preocupação, com todo o zelo, nós estamos dando atendimento às pessoas, orientação para as pessoas. A gente fez dispensou as pessoas de trabalhar, o funcionário público, para poder ficar remotamente. Isso já ajudou a informação da Polícia Rodoviária Estadual de que aliviou o trânsito, ajudou bastante as pessoas ficando em casa, podendo também fazer o seu trabalho de casa. Os números não chegam a 1.000 pessoas em todos os 7 municípios, pessoas que estão desabrigadas, pessoas que estão desalojadas. Não está faltando absolutamente nada sobre a nossa assistência humanitária, de mandar colchão, de mandar comida, roupa de cama, essas coisas normais. A polícia vigilante já para ir ao encontro desses lugares onde estão as pessoas hospedadas, para dar segurança para as famílias que estão ali. É infinitamente menor esse evento do que foi em 2023, que foi 26 mil pessoas afetadas. Nós estamos falando de 1.000 pessoas, claro, que uma pessoa importa, né? Seja ela quem for. Então, a preocupação do governo, nós estamos todos vigilantes, atentos, para ir atenuando. A chuva vai começar a baixar agora, está se fazendo, desobstruindo vias, a 401, que tinha aquela barreira no Cacupé, já foi resolvido. Tem problema na BR-101 também, que caiu, perto do governador Celso Ramos. O único acesso, informando as pessoas, é pelo anel viário, né, pelo contorno. Né. Eu próprio vou me deslocar para Itapema, vou dar um pulo agora à tarde. Enfim, para que a gente consiga dar proteção para as pessoas que estão precisando de todos nós, mas não está faltando absolutamente nada. A Secretaria Social, através da secretária
Luciane, estamos informando as pessoas. Vendo o número de famílias. O número de família que desalojou, enfim, está tudo sob controle. Nada nós estamos deixando passar da prestação. A saúde deu alagamento nos hospitais, já foi tudo controlado. Estamos ajudando o Hospital Universitário, que é um hospital federal. O nosso secretário atuou de forma rápida para ajudar em alagamento, em falta de energia, em falta de compressor para suportar as pessoas que estavam lá, né? Então, estamos cuidando das questões estaduais e as questões federais também, que é o caso específico do Hospital Universitário. Governador, Santa Catarina tem um dos melhores sistemas de alerta, de monitoramento de desastres, e dessa vez se tem essa impressão de que faltou algum tipo de alerta, algum tipo de previsão de que toda essa chuva viria. O que de fato aconteceu? Existia algum sinal nesses monitoramentos? Não sei até se o Coronel Fabiano quiser responder. Eu vou iniciar respondendo e vou passar para o Coronel Fabiano, que é o secretário de Proteção e Defesa Civil. Na nossa avaliação, a gente discutiu muito isso, não houve absolutamente nada de falha. A nossa proteção e defesa civil é uma das melhores do Brasil. Nenhum modelo, nenhum meteorologista falou diferente do que nós estamos falando. Não tinha nenhuma outra informação, nenhum deu e não poderia dar nenhum outro tipo de informação aqui foi dada. E eu quero que o Coronel Fabiano possa ajudar a compartilhar essa resposta para você, para ter uma resposta até mais técnica. Bom, todo o nosso trabalho para a emissão de um alerta, ele é baseado naquilo que os serviços de meteorologistas executam. E eles têm as ferramentas para que essa informação chegue à população. Uma delas, a principal para emitir um alerta, são os modelos meteorológicos. Todos os modelos existentes que foram utilizados, todos, e não foi apenas um, não apontavam uma chuva com esse volume. Eles indicavam circulação marítima entre 50 e 70 milímetros, tanto que na quinta-feira, 6h30 da manhã, nós emitimos uma observação para essa região do litoral, entre Grande Florianópolis até Itajaí, de uma observação para a possibilidade desse volume de chuva. O que nós constatamos de imediato na quinta-feira de manhã, principalmente Itajaí, Balneário Camboriú, foi um volume mais acentuado. E aí, obviamente, toda aquela chuva que ela estava indo para o sul do estado, litoral sul, em direção a Grande Florianópolis, nós fomos ajustando as informações. Eu vi algumas confusões nesse processo. A primeira delas, a utilização do novo sistema em que todo mundo recebia a informação do celular como se aquele alerta fosse o único emitido. E não. Nós emitimos da maneira tradicional, publicando em redes sociais, utilizando o portal de notícias, e isso já tinha uma informação antecipada. Não foi aquele alerta o primeiro. Lá foi a utilização do sistema, ontem e hoje. E a outra, sem dúvida nenhuma, é aquilo que a gente destaca. Modelos meteorológicos são a base da previsão e do alerta, apontando um volume menor, esse volume foi informado. Quando constatamos que o volume era superior, ajustamos e atualizamos as informações a partir de então. Governador, em relação ao auxílio à população, né? O senhor falou que não está faltando ajuda para a população. Quais são os auxílios oferecidos, então, para garantir que essas pessoas estejam abrigadas em Santa Catarina? A gente recebe pedido dos prefeitos que estão lá na ponta, em contato com todas as pessoas, e a gente aciona toda a nossa estrutura de governo. Por exemplo, Itapema, caiu uma ponte, e o secretário Fabiano já fez contato com a própria empresa que construiu a ponte para ir lá substituir. A nossa infraestrutura, a remoção de barreiras, vai ocorrer no dia de hoje deslizamento, a gente tem que ficar atento. Então, está todo mundo antenado. Então, ajuda os prefeitos, dizem, olha, estão tantas pessoas aqui que precisam do abrigo. Já arrumou um abrigo, a gente manda colchão, manda cama, manda roupa de cama, manda alimentação, enfim, tudo que a Defesa Civil já está acostumada a fazer. Então, não tem nada de extraordinário. Pediu, foi. Chegou agora o pedido de Balneário Camboriú. Então, o Coronel Fabiano já providenciou para chegar lá o que pediram. Não sei quantos colchões, alguma coisa. Enfim, toda ajuda, orientação, socorro, alguma pessoa está ilhada, tudo isso,
todas as forças de segurança nossa estão prontas como sempre estiveram. Repito, é um evento preocupante, impactante, é na capital, onde tem o maior número de comunicação, de rede de televisão e tudo, mas se comparar com a de 23 é muito pequena, porque aqui é 1.000 pessoas atingidas em 7 municípios. A de 23 foi 26 mil pessoas. Coronel, o governador começou a fala dele dizendo que não é o momento de desmobilizar. O que ainda tem pela frente, o que vai acontecer e quais são as regiões que precisam ter uma atenção maior de acordo com a previsão de vocês? Bom, sem dúvida nenhuma, o dia de hoje ele é muito preocupante por conta de deslizamentos, o risco de deslizamentos. O volume de chuva ontem foi muito intenso, muito alto, o solo muito saturado, muito encharcado, e qualquer chuva nesse período, principalmente hoje, ela é preocupante. Já aconteceram algumas ocorrências, pela manhã no bairro Agronômico, em Florianópolis, o bombeiro agora às 11 horas estava atendendo novamente uma ocorrência. Então, o momento de hoje ele não pode desmobilizar, pelo contrário, a atenção tem que ser redobrada porque o deslizamento ele é muito mais letal do que alagamentos e outros eventos do tipo. Governador, por favor, com relação aos municípios, equipamentos, capacitação dos municípios, estrutura das defesas civis, uma vez que estamos aí com novos gestores e muitas estão desestruturadas e muitas vezes não são efetivos que acabam tocando as defesas civis municipais. O que o Estado pode fazer nesse sentido? A nossa defesa civil e proteção civil, porque nós mudamos o nome da secretaria, todos vocês sabem. A gente quer gastar tempo e dinheiro na proteção. Limpeza de rios, de riachos, de córregos, é o que nós estamos fazendo, nós não estamos falando que vamos fazer. Nós estamos fazendo de forma destacada. Claro que agora, com os novos gestores, a Proteção e Defesa Civil está preparadíssima para orientar, para a gente ajudar o prefeito no equipamento, enfim. Cada prefeito tem a responsabilidade do seu município. O que eles demandarem para nós, Maria Helena, eu tenho certeza absoluta que nós temos condições de ajudá-los. Estamos ajudando sempre, em orientação, em capacitação e ajudar com equipamentos. Estamos firmes, fortes, preparados para ajudar. Depende da solicitação de cada gestor. Governador, tem uma movimentação do governo do Rio Grande do Sul também com relação à entrega de donativos, retribuindo a ajuda que Santa Catarina entregou ao estado vizinho durante o ano passado. E queria também aproveitar esse gancho para te perguntar, além desse contato com o Rio Grande do Sul, como é que está o contato com o governo federal com relação a recursos para emergências, situações de emergências em alguns municípios? Todos os estados, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, todos os governadores me ligaram, se colocando à disposição. Sempre foi essa relação que a gente tem de forma muito respeitosa. E eu disse, se a gente precisar, a gente pede. Que eles são muito solícitos, porque a gente sempre foi parceiro para ajudar. No caso do Rio Grande do Sul e todos os outros. Então, não há necessidade. A gente tem condições plenas de fazer, de socorrer, de cumprir todas as responsabilidades nossas sem pedir ajuda. Não é motivo de desastre tão grande, de pânico. Então, a gente agradeceu. O governo federal ligou agora há pouco para o secretário Fabiano, se colocando à disposição também. E a gente disse a mesma coisa, se for preciso, a gente pede ajuda para o governo federal. Como isso é tão normal e é tão fácil de isso acontecer. Está todo mundo em alerta, os estados querendo ajudar, mas a gente disse, não precisa trazer agora, que a gente não precisa. Está tudo sob controle. O governo federal tem que arrumar a estrada que caiu ali a 101, mas o governo federal já está providenciando para dar passagem. Então, está tudo sob controle, não tem dificuldade nenhuma de apoio em todos os segmentos e esferas de poder. Ok, obrigado, gente. Prefeito, gente, balanço geral ao vivo aí com o governador. Essa foi a coletiva de imprensa com o governador Jorginho Melo. A gente acabou de conversar com ele justamente para esclarecer. A principal pergunta, né, é exatamente o que fez com que acontecesse que a gente não soubesse, né, dessas informações. Então, tá aí que ele explicou que nenhum sistema dos disponíveis pelo governo do estado conseguiram captar, e o governador ainda mencionou também que, além de não ter sistemas
sistemas do governo do estado, outros meteorologistas independentes, né, que não estavam atrelados ao governo do estado, aparentemente também não teriam identificado a chegada dessas fortes chuvas. Uma grande questão que está bastante em alta nas redes sociais, que foi questionada também, é a questão da ajuda pelo governo do estado, do governo federal, perdão, e também do governo do Rio Grande do Sul. O Jorginho Melo, ele mencionou muito sobre os outros estados e também sobre o governo federal, sobre como, por enquanto, segundo ele, não é necessária essa intervenção de ajuda de outras pessoas, de outras autoridades de outros estados. Então, essas foram basicamente os dois principais esclarecimentos que ele trouxe, porque são os que mais estão sendo questionados, não só pela imprensa em geral, mas pela população realmente, que vem questionando aí por todos os canais possíveis. A gente está recebendo esses questionamentos, as redes sociais também estão com bastante movimentação em relação a esses dois questionamentos. Então tá aí, o governador explicou muito sobre isso e também o coronel, né, Fabiano, que é o secretário daqui da Defesa Civil. Oi? Muito bem, Giovana. Giovana, fica comigo ao vivo na ponta do link. Assim que o secretário de Defesa Civil liberar, a gente vai pegar uma palavra dele exclusiva aqui no SBT também. Enquanto isso, o Roberto está comigo, nós vamos avaliar alguns pontos dessa entrevista coletiva que você assistiu primeiro aqui no SBT, ao vivo, toda a entrevista coletiva do governador. Vamos começar, são 3 pontos, tá, Roberto, para nós avaliarmos juntos aqui, e eu quero a sua opinião. Primeiro, os alertas, que é uma discussão que você já levantou ontem. Depois, o tudo sob controle, frase que saiu da boca agora do governador. E, por último, a ajuda do governo federal, que nesse momento o governador declara que não há necessidade. Vamos lá, começando pelo que foi dito sobre os alertas, Roberto Azevedo. Eu acredito que é um assunto que tem que ser rebatido, reutilizado, reanalisado, porque não me parece uma resposta convincente. Todos os modelos, verdade, isso é verdade. Todos os modelos meteorológicos, EPAGRE, CIRAM, Defesa Civil, empresas privadas, não previram a intensidade da chuva. Agora, se você tem a possibilidade de ser um evento climático mais potente, mais destrutivo, você emite outro tipo de alerta. E não a chuva forte. Okay. Né? Governador ao vivo, exclusivo no SBT, Gi Pacheco. Só um minuto. Estamos ao vivo aqui com o governador Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, que vai trazer mais um pouco de informações. Eu acabei de perguntar para ele, a gente estava conversando antes de entrar ao vivo, se o celular dele estava tocando demais, se estavam acontecendo muitos problemas aqui no estado, e ele vai contar um pouquinho para a gente. Bom dia, governador, a palavra é com o senhor. Muito bom dia. Um abraço a todas as pessoas, a nossa solidariedade a todos que foram atingidos nesses 11 municípios que já decretaram emergência. Tenho certeza absoluta que o governo do estado está firme, forte, vigilante. A nossa proteção e defesa civil e todas as nossas forças de segurança estão atuando. Ninguém descansou, tirando barreira, a assistência social informando, a proteção informando, a saúde mudando pacientes de cirurgias, alguma coisa pequena que aconteceu, alguma alteração de sala. Então está tudo sob controle. Só que nós, Santa Catarina, somos um estado que sempre somos muito parceiro dos outros estados. Então a gente tem, eu dizia agora que a gente tem muito crédito, a população de Santa Catarina tem muito crédito, independentemente de camada social, em solidariedade, em ajudar. Então eu recebi ligação dos governadores do Rio Grande do Sul, do Mato Grosso do Sul, de Minas Gerais, de diversos estados dizendo o que estão precisando aí. E eu tenho dito para eles, não estamos precisando de nada agora, está tudo sob controle. O tamanho das dificuldades são muito menor do que ocorreu em 23. Nós tínhamos lá 26 mil pessoas com dificuldades, desabrigadas, enfim. Agora nós não chega a 1.000 pessoas nos 11 municípios. Então a gente tem condições de... Estamos ajudando com roupa de cama, colchão, comida. É só ligar, a gente entrega imediatamente. Então está tudo sob controle. Estamos desobstruindo as vias, córregos, bueiros, enfim, que vem naquela batida que nós já iniciamos. Nós estamos limpando rios em Santa Catarina. Na região do Alto Vale, você vê,
trabalhamos direto o ano passado, tirando pneu, sujeira, sofá, coisa, enfim, para que a gente deixe os canais desobstruídos, que a água possa ir para o mar. Porque o volume de água que tem acontecido, como aconteceu, é previsão nenhuma. Nenhum meteorologista conseguiu informaram todos eles, sem exceção, que haveria chuva, 50, 60 milímetros, 70, mas não 300 como aconteceu, né? Então, enfim, a gente está informando, agora estamos informando de novo. Não relaxe, não desligue, porque vai acontecer chuva de novo nessa sexta-feira, vai ter no sábado de novo, vai ter ventos fortes no sábado. Essas são as informações e os alarmes que nós estamos disparando. As pessoas podem estar recebendo agora e achando um pouco diferente, que a gente iniciou um novo modelo que a Proteção Civil estava aperfeiçoando de dar por celular. Então, dá um alerta no teu telefone, olha que ali tem informação. Antes tinha só através de redes sociais e a própria Proteção Civil que informava. Agora tem mais esse equipamento, mais esse software que também te informa, te impulsiona para você ficar ligado. Então, estamos trabalhando, não há motivo de nenhum alarde, tem que ficar centrado. Quem puder evitar e não sair de casa, a gente permitiu que os funcionários públicos desses municípios, o dia de hoje, possam ficar remotamente trabalhando para evitar circulação. Tem turista, tem muita gente nessas cidades que são praianas e nós temos que estar vigilando. Mas está tudo sob controle. Obrigada, governador. Coronel, em relação às chuvas, né? Essas chuvas de agora não estavam previstas e vocês comentaram que agora tem novos equipamentos para ter mais base para conseguirem identificar. Então, tem alguma garantia de que, afinal, se surgir alguma chuva agora, vai ser possível identificar? Não seremos pegos de surpresa? Como que deve ser a partir de agora e também para os próximos dias? Bom, esse aí é um trabalho da meteorologia. O que a gente está comentando é que os modelos meteorológicos não apresentaram informação com tamanho volume. A gente não está falando do investimento, a gente usa modelos meteorológicos americanos, europeus, que é a base para a formação do alerta. O Estado hoje ele tem uma estrutura de monitoramento e alerta que nenhum outro Estado do Brasil possui. Cobertura integral por radares meteorológicos, tem um investimento previsto agora para aumentar ainda mais o número de sensores de superfície. Enfim, a gente dá todos os instrumentos, todos os equipamentos para fazerem o melhor serviço. Mas se uma dessas peças, que é um modelo meteorológico de fora, não apresenta uma informação chave, acaba prejudicando o serviço da meteorologia. O mais importante é que os alertas são constantemente atualizados. E a partir do momento que se constatou que o volume era superior, todas as informações foram atualizadas, um novo sistema foi utilizado e todo mundo começou a receber uma informação na palma da mão, que foi no celular. Então, o mais importante, sigam os alertas e procurem se informar quando tem uma condição adversa no local onde você mora, para que fique muito protegido. Tá certo. Muito obrigada, Coronel. Bom, essas foram as respostas das autoridades, do governador Jorginho Melo e do Coronel Fabiano. E por aqui são essas as informações. Eu volto direto com você aí no estúdio. Fernando. Grande trabalho, Giovana Pacheco, ouvindo o governador do estado, também o secretário de Defesa Civil e as explicações para o que aconteceu, já projetando as próximas horas também a Defesa Civil de Santa Catarina. Atenção, continuo na Grande Florianópolis, vamos acompanhar a situação dos alagamentos nesse momento e também o suporte que a população está recebendo por parte do poder público. Pelo menos 10 cidades já decretaram situação de emergência, grande parte na região metropolitana de Florianópolis, Biguaçu, Governador Celso Ramos, Florianópolis, Palhoça. Júlia Matos está comigo. Abre tela. Nesse momento, Júlia, o que você encontra em um dos elevados de Florianópolis, na alça de acesso à Beira-Mar Norte? Explica pra gente a condição. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom
dia para vocês que nos acompanham. Outro ponto de lentidão aqui na ilha de Santa Catarina é o acesso pela ponte Pedro Ivo para ter acesso ali à beira-mar norte, ao centro de Florianópolis. A gente vai mostrar para vocês como é que está o trânsito por aqui. Essa lentidão que vocês vão ver em tela agora, olha só, o pessoal acessando a ponte Pedro Ivo para ter acesso à ilha de Santa Catarina. Um trânsito muito lento, próximo a esse retorno, né, a essa alça de acesso à beira-mar norte e ao centro de Florianópolis. Nós temos um grande alagamento bem aqui no centro, nessa alçada. Vou pedir para o Cris trazer um pouquinho a câmera para cá para mostrar para vocês o alagamento, esse percurso que é feito pelos carros aqui precisou ser auxiliado por 2 viaturas da Guarda Municipal que estão neste local, auxiliando os motoristas. Por aqui é pedido pela Guarda Municipal que das 3 vias possíveis para poder fazer esse acesso à beira-mar norte, eles utilizem a pista da esquerda, né? A menos atingida pelas águas. A gente pode ver que esse bolsão aqui transbordou e tem água já na pista atrapalhando os carros. Alguns ônibus e caminhões, veículos maiores têm acessado pela última via, por essa via da direita, muito próximo de onde tem mais água acumulada, né? Aqueles veículos um pouco mais altos, mas a Guarda Municipal já disse que é arriscado. Então, é possível acessar a ilha de Santa Catarina, mas olha só, com essa lentidão, com essa dificuldade toda. A gente tem aqui no meio do bolsão o Feliz Natal de Florianópolis, que continua por aqui. Inclusive, o Papai Noel está com a água pelo joelho, olha só. Essa quantidade de água nesse ponto aqui da ilha de Santa Catarina já é histórico, a gente sempre acompanha esse espaço enchendo um pouco mais, mas desta vez transbordou e acessou a pista, então tem dificultado os motoristas por aqui. A gente tem acompanhado, Fernando, em 48 horas foram 376 milímetros de água aqui em Florianópolis, então são 186 ocorrências registradas no centro e no norte da ilha de Santa Catarina. Foram 44 deslizamentos, danos em via pública, nós estamos falando de 45, 39 queda de muros, dos desabamentos nós tivemos 5 só no Morro do Maciço, e os alagamentos, os pontos de alagamento continuam por toda a cidade. Então esse daqui, ó, com bastante água acumulada, tem dificultado o acesso dos motoristas por aqui. O sol abriu, apesar disso a chuva parou, a gente espera que isso acabe ajudando os motoristas e essa situação com os pontos de alagamento, com a água acumulada. E vou dizer, um calorão, Fernando, muito calor. Provavelmente essa bolha de calor que pega toda Santa Catarina tem com certeza contribuído para esses temporais, essa quantidade de chuva que a gente tem enfrentado e que continuam na previsão dos próximos dias, né? Então por aqui, lentidão no trânsito, a gente vai seguir pela Grande Florianópolis mostrando para vocês os impactos da chuva aqui pela região. Volto com você no estúdio. Muito bem, aí está a Júlia Matos e o acesso complicado a Florianópolis nesse momento, diante do alagamento no bolsão de acesso na saída da ponte Pedro Ivo. Olha aí, ó, trânsito em meia roda, e aí apenas a faixa lá da esquerda está mais transitável neste momento, o que acaba dificultando e formando filas. Atenção para você que precisa acessar a capital nesse momento, esta é a condição na imagem ao vivo do SBT, na cobertura da chuva em tempo real do nosso meio-dia. Obrigado para você que está com a gente, desejamos tudo de bom, pronta recuperação, reconstrução daquilo que você perdeu. Conta com a gente na informação importante para que você consiga ter um ambiente seguro nas próximas horas diante da chuvarada. Mais uma vez, Santa Catarina sofrendo com a chuva. Nosso papel aqui é trazer o máximo de informações possíveis para ajudar você que está nesse ambiente perigoso e afetado pela chuva. Atenção, direto de Palhoça, Kaique Guede, informação importante atualizada para você, o Morro dos Cavalos não será mais interditado. Informação confirmada há pouco pelo Kaique Guede aqui no meio-dia. Existia a previsão de fechamento total do Morro dos Cavalos novamente, o que não irá mais acontecer. Palhoça na sua tela, onde você está nesse momento, Kaique? O que você encontrou em todo o trajeto? Reforçando a informação, uma trégua na chuva nesse momento na região da Grande Florianópolis. Kaique. Exatamente, Fernando. O tempo segue firme desde ali de aproximadamente 11 horas da manhã. Não chove mais na Grande Florianópolis. Estou na marginal da BR-101. Eu estava lá do outro lado, onde há
um bloqueio em virtude de alagamento, só que a água, por mais que esteja baixando consideravelmente rápido, ela ainda, o grande volume de água impede que os carros passem. Por isso, uma alternativa, aquela que eu mostrei entrando no bairro para acessar a BR-282, é esta aqui onde eu estou neste momento. Então, os veículos que passaram pela marginal, viraram à direita, entraram no bairro, eles saem, melhor dizendo, nesta rua geral aqui em Palhoça e aí conseguem acessar a BR-282, onde o trânsito flui normalmente. Não há nenhum tipo de retenção nem na BR-282, nem na BR-101. O que isso significa, então? Você, motorista, preste atenção, porque estamos falando de Grande Florianópolis. BR-101, sentido norte, na região de Biguaçu, próximo ao acesso a Governador Celso Ramos, ela segue interrompida, já mostramos aqui, uma imagem impressionante, enfim, via interrompida nos dois sentidos. BR-101 norte, próximo à entrada de Governador Celso Ramos. BR-282, para quem tem que ir em direção a Chapecó, ou até mesmo aqui em Santo Amaro da Imperatriz, mais pertinho de Florianópolis, BR-282, trânsito normal. Não há fila, não há bloqueios. Houve um capotamento agora há pouco na região da curva da Santa Isabel, em Águas Mornas, mas isso já faz algum tempo e o trânsito não apresenta problemas. BR-101, sentido sul, ou na região sul, sentido norte, também sem nenhum problema. Lembrando, como o Fernando já adiantou, que o Morro dos Cavalos não vai ser interditado. Portanto, estas são as atualizações de momento no trânsito da Grande Florianópolis e eu sigo acompanhando. Qualquer novidade aqui na tela do SCC SBT ou então no portal SCC10. Fernando? Aqui, vamos girar o nosso Kaique Guede com o microfone ao vivo do SBT, rodando pela Grande Florianópolis. Aqui a gente consegue perceber trânsito fluindo muito bem na 282, no sentido Serra, sentido oeste. E também o Kaique virando a câmera mostra pra gente o trânsito fluindo na BR-101. Claro que o fluxo é bem menor, muita gente evitou de sair de casa hoje. Tem uma interdição também na BR-101 na região de Governador Celso Ramos, por conta da queda de barreira, alagamentos. Então, o fluxo é muito menor nesta sexta-feira, no momento em que não chove na Grande Florianópolis. Essa é uma informação valiosíssima, mas o céu está muito carregado. O próprio governador falou com exclusividade, nós mostramos para você aqui, tem condição de chuva para hoje e amanhã chuva com vento. E hoje, chuva forte ainda para Santa Catarina, o próprio governador da Defesa Civil. Então, atenção, olha o céu da Grande Florianópolis. Chuva que ainda deve acontecer nas próximas horas, segundo a Defesa Civil. Direto para Itajaí, que já começou a viver esse pesadelo um dia antes da Grande Florianópolis. Balneário Camboriú e Itajaí, que registraram problemas de alagamentos e chuva intensa já na quarta-feira. Por isso, aqui está Cris Pinheiro. Qual a situação de momento por aí? As coisas já se ajeitando e também o que esperar da chuva nas próximas horas. É com você, Cris. Oi, Fernando. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio-Dia. A gente vai começar falando de Camboriú. Nós voltamos agora há pouco de lá e a situação ainda por lá está bastante complicada, viu, Fernando? A chuva começou no final da tarde, entrou durante a noite e até de madrugada. Choveu muito de madrugada e muitas regiões foram atingidas, sobretudo onde nós estivemos, no Jardim Europa. Estava completamente alagado, várias ruas alagadas. Obras de uma ponte que dão acesso ao bairro ficaram comprometidas, já que a água do rio Camboriú passou por cima da ponte ontem à noite. O rio Camboriú transbordou e alagou muitas casas, inclusive a casa do Luiz, que conversamos hoje pela manhã. Vamos ouvir o que ele nos disse. De fato, foi bem complicado, porque a gente não aguardava, né, que fosse encher tanto. E quando foi por volta das 8 horas da noite, entre 6 e 8 horas, começou a subir muito rápido a água. E nós moramos nessa primeira rua da qual nós estamos falando agora.
A gente não tinha ainda sofrido uma enchente ainda na nossa rua como essa, né? E tentamos levantar o que pôde, que a gente conseguiu, mas não teve jeito. Foi muito rápido. Quando foi por volta de 2 horas da manhã, fomos retirados pela Prefeitura de Camboriú. E agora estamos aqui, calculando os prejuízos, limpeza, né? Olha, Fernando, a cidade ontem abriu um abrigo, cerca de 300 pessoas estão alojadas lá no abrigo, 7.000 casas já haviam sido alagadas em 5 bairros. Ontem mesmo o prefeito decretou situação de emergência, as equipes seguem no atendimento aos atingidos. Agora a gente vai falar de Balneário Camboriú, a cidade vizinha, porque lembrando que só ontem na cidade choveu 197 milímetros, quase a média esperada para todo o mês de janeiro, que era de 217 milímetros. Resultado, a gente já sabe, já viu ontem um caos no trânsito, muitas ruas alagadas, afetadas, as casas também, casas atingidas, a Praia Central, que virou um rio, e ontem à noite as equipes já iniciaram a limpeza nas principais ruas e avenidas, assim como na Praia Central, que a gente tem umas imagens aí para mostrar, ficou bastante danificada, comprometida, buracos gigantes se formavam aí na Praia Central, mas hoje pela manhã a gente viu pelas imagens que muita gente que está passando as férias por aqui já estava mesmo na praia, curtindo, mesmo com o tempo instável e mesmo com a sujeira, né, que as equipes ainda não tiveram tempo de retirar da praia. Olha, em Balneário Camboriú, como eu falei ontem, 3 abrigos foram abertos, 15 pessoas estão abrigadas. Nesse momento, o Balneário Camboriú está em alerta máximo de atenção reforçada nos 42 pontos de risco, no mínimo sinal aí de rachaduras, solos, água vertendo, do piso e árvores estalando. A Defesa Civil solicita para que os moradores, principalmente que moram nas encostas, entrem em contato com a Defesa Civil. O transporte municipal da cidade está funcionando normalmente, pelo menos 6 ruas seguem fechadas e 6 ruas ainda apresentam pontos de alagamento. Assim que a gente tiver mais informações, a gente volta a te chamar aqui no SCC Meio-Dia. Fernando, volto contigo. Dia 18, obrigado, acompanhando e também mostrando a atualização da chuva na região do Litoral Norte, Itajaí, Balneário Camboriú. Atenção, já novas informações sobre a saúde pública em Santa Catarina, as unidades de saúde que estão fechadas. Balneário Camboriú, Florianópolis, com o maior volume de unidades fechadas neste momento. Segura aí que a gente apura nesse momento e mostra já para você. Atenção, vou agora para Blumenau, que costumeiramente é a cidade que registra casos graves de alagamentos. E nesse momento existe também a preocupação, não só em Blumenau, mas também na cidade de Gaspar. Aqui está a Natiele, ao vivo, direto da região do Vale. A gente já percebe lá, inclusive, um problema grave com o desabamento de parte de uma estrutura de concreto. Natiele, qual a situação de momento na região do Vale? Explica pra gente o que aconteceu aí, hein, Nath? Alguém se feriu? Boa tarde, Fernando, e a todos que nos acompanham. Não, ninguém se feriu nesse acidente que aconteceu aqui. Essa é a ocorrência onde parte dessa estrutura de concreto caiu sobre a central de ambulâncias da Prefeitura de Blumenau. Uma ambulância estava estacionada nessa ocorrência que aconteceu ontem por volta das 11 horas da noite. Ninguém se feriu, a Defesa Civil inclusive já fez a vistoria aqui do local, né? Inclusive tem essas árvores aqui ainda que caiu sobre a estrutura que o Corpo de Bombeiros durante a tarde vai vir cortar, né, para conseguir retirar o veículo. E as ambulâncias, elas ficam aqui atrás do AGF do Centro, no bairro Ponta Aguda, na Rua República Argentina. Apesar do susto, né, não aconteceu só mesmo os danos materiais, inclusive a gente pode ver que tem alguns móveis, tem um micro-ondas ali também, que tinha uma salinha que era a parte da cozinha, né, de quem então trabalha aqui com as ambulâncias, que aí utilizava esse serviço. E além disso, Fernando, outro deslizamento que merece destaque
destaque aqui na cidade de Blumenau é um deslizamento que aconteceu na rua Porto União, no bairro Velha, onde uma árvore caiu sobre um automóvel, ninguém se feriu também e a via por lá está bloqueada. E neste momento, o maior alerta aqui para Blumenau é justamente com os deslizamentos, principalmente na região sul do município, conforme a Defesa Civil. O nível do rio Itajaí-Açu neste momento está em 1,48, está baixando nas últimas 3 horas, né? E não há nenhum tipo de ponto de alagamento aqui em Blumenau. Já em Gaspar, a situação é um pouco mais preocupante, Fernando, porque por lá foram registradas mais de 90 ocorrências por conta das chuvas, e uma delas é essa cratera que a gente vê nas imagens, que se abriu na estrada geral da lagoa após as chuvas. A ruptura se abriu, né, com o deslizamento do solo, e a via continua bloqueada por lá, então os motoristas precisam ter atenção redobrada, né, buscar rotas alternativas. Além disso, a cidade também amanheceu com diversos pontos de alagamento em todos os bairros, e até o momento, então, 90 ocorrências registradas, sendo 57 alagamentos, 21 deslizamentos e 4 quedas de árvores, isso que aconteceu na cidade de Gaspar. E, Fernando, nas últimas 24 horas, por lá choveu aproximadamente 220 milímetros de chuva, o que é bem considerável, e a previsão para as próximas horas é tanto de chuva para Blumenau quanto para Gaspar. Em ambas as cidades não há nenhuma pessoa desabrigada ou desalojada, mas Gaspar está em estado de emergência, conforme informou a prefeitura agora no final da manhã. E é claro, né, Fernando, sempre bom lembrar que principalmente aqui na nossa região, né, que sofre com deslizamentos, quem mora em área de risco precisa sair ou acionar então a Defesa Civil pelo telefone 199, Fernando. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Natiele, com todas as informações direto de Blumenau. Você viu a estrutura das ambulâncias que acabou desabando sobre os veículos. Blumenau. Agora a gente fala sobre a região oeste. Eu lembro que na previsão do tempo desta quarta-feira, depois se repetiu na quinta-feira, existia a condição de temporais para a região oeste, inclusive com granizo, com raios. Vamos para lá entender como é que está a situação agora em Chapecó, região do Grande Oeste. Quem chega para conversar comigo ao vivo é o Felipe Bastos, que tem todas as informações. Por lá também algumas ocorrências registradas, mas uma situação bem menos complicada do que vive a Grande Florianópolis e a região do Litoral Norte. Bastos, conta pra gente. Isso mesmo, Fernando. Boa tarde para ti e para toda a nossa audiência. Situação muito tranquila nesse momento. Tinha aquela previsão de chuva entre quarta e quinta-feira aqui em Chapecó, municípios da região oeste. Por sorte, essa previsão não se confirmou. Agora mesmo, 31 graus é a temperatura aqui em Chapecó, bastante abafado, bastante quente. Mas um detalhe importante, tem previsão de chuva para daqui a pouco, por volta de 3, 4 horas da tarde, mas é aquela chuva um pouco chuva de verão, como a gente costuma dizer, em alguns pontos da cidade, aquelas pancadas de chuva, mas o sol também depois deve voltar a aparecer. Mas, Fernando, o que chama a atenção é de que, de acordo com a Defesa Civil aqui da região oeste, tem previsão de muita chuva para domingo e também para segunda-feira da semana que vem. Eu conversei agora há pouco com o coordenador regional da Defesa Civil aqui do Oeste. Ele gravou um vídeo para a gente fazendo um alerta. É importante também para não deixar as pessoas em pânico, mas deixar a população ligada aqui do Oeste, porque tem risco de temporal, muita chuva e também pontos que podem alagar aqui na região. Vamos acompanhar o que o coordenador regional da Defesa Civil falou para a gente. É importante dizer que para a região oeste de Santa Catarina, o monitoramento continua e para sexta-feira e sábado à tarde, existe o risco baixo para temporais isolados, principalmente no final da tarde, que é uma característica do verão. Já o monitoramento mostra que para o domingo, final da tarde, início da noite, nós temos o risco de temporais isolados, como também a questão de chuva intensa de forma pontual. Isso acontece exatamente pelo calor, a instabilidade na atmosfera e a circulação marítima, que são fatores para que possa gerar essa condição dos temporais isolados ou a chuva pontualmente intensa na região oeste de Santa Catarina. Ressaltamos que fique atento aos alertas da Defesa Civil de Santa Catarina, bem como siga os canais oficiais para que tenha informações sobre o andamento da condição meteorológica, bem como municípios que foram afetados e a necessidade de apoio e atendimento a essas condições.
A gente reforça o alerta para a população, não é motivo de pânico, desespero, mas é importante ficar atento porque tem previsão. Temporal, chuva forte e até, quem sabe, queda de granizo em alguns municípios aqui da região oeste. Fernando, voltamos ao estúdio. Felipe Bastos na informação. Graças a Deus, dessa vez a região oeste com menos impactos também sofre muito com condições de clima, o oeste, ventos fortes, ciclones. Desta vez a situação um pouco mais tranquila por lá. E que continue assim, né, Bastos? Obrigado pela informação. Tem até um sol, olha aí, ó, destoando de Santa Catarina, tem até um sol brilhando nesse momento e que esse sol venha para as outras regiões do estado nas próximas horas. Felipe Bastos com o microfone do SBT ao vivo, direto de Chapecó. Agora, vamos acompanhar toda a grande repercussão que a internet nesse momento gera no SCC10 das notícias que envolvem justamente os alagamentos e a chuvarada das últimas horas. O SCC10 vem acompanhando minuto a minuto desde o primeiro pingo de chuva nesta quinta-feira. Infelizmente, as notícias nem sempre são boas, mas a população pode contar com uma informação confiável do SCC10. Nesse momento, o que está repercutindo? Bom dia para você. Bom dia, Fernando Machado. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo por todo o estado de Santa Catarina no SCC Meio Dia. Como o Fernando falou, desde o primeiro pingo de chuva, toda a equipe da Central de Conteúdos do SCC10 mobilizada para levar para você. Como disse o Fernando, as notícias nem sempre são boas, mas é o nosso papel informar para que você saiba como e onde fazer. E a gente vai repercutir, então, aquilo que tem sido notícia desde ontem no SCC10. Se você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aí no canto do seu vídeo, automaticamente já vai para a página principal do SCC10 e você vai ter acesso a todas as informações, todas as notícias relacionadas às chuvas aqui em Santa Catarina e os encaminhamentos que estão sendo dados. A gente separou alguns destaques aqui para ver ao vivo com vocês na nossa tela interativa, porque infelizmente foi confirmada uma morte por conta das chuvas. Essa informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e o corpo de um pescador foi encontrado. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina confirmou, então, a primeira morte por conta das fortes chuvas que atingem o estado. Trata-se de um homem de 72 anos que estava desaparecido desde a última quarta-feira após não retornar ao rancho de pesca. Ele era pescador e então ele foi encontrado em Governador Celso Ramos sem vida no costão da praia de Caravelas. A gente lamenta aí por essa morte e muita força para a família. Ainda na nossa tela interativa, muitas cidades foram atingidas e precisaram fazer aí o decreto da situação de emergência. E é sobre isso, então, que a gente vai falar agora e mostrar para vocês as cidades que já decretaram a situação de emergência às 10 e os motivos. E os decretos de situação de emergência são importantes para o município para que possam dar uma resposta rápida para toda a população. Então, vamos lá, diversas cidades em situação crítica, a gente já sabe, mas São José decretou situação de emergência por conta dos alagamentos no município. Governador Celso Ramos, da mesma forma, também segue em decreto. Itapema também com decreto de emergência. Município de Palhoça decretou também situação de emergência. Biguaçu, Camboriú e Balneário Camboriú, Porto Belo, Florianópolis e Tijucas, até o momento, são os 10 municípios que decretaram situação de emergência, algumas por conta dos alagamentos, outras por conta dos deslizamentos. Enfim, esses são os municípios e a gente está atualizando a todo tempo no portal scc10.com.br. Ainda na nossa tela interativa, e para você, motorista, uma informação que é extremamente importante e é a última que a gente destaca aqui nessa nossa participação, é sobre os bloqueios nas rodovias do estado de Santa Catarina, porque tem uma cratera que abriu na BR-101, na região também de Governador Celso Ramos, ali Tijucas, e que o trânsito está interditado nos dois sentidos, sentido sul e sentido norte, BR-101 não passa. Mas assim, vale a gente destacar o anel de contorno viário. Felizmente ele já está funcionando, já está liberado para o tráfego, então o desvio pode ser feito por ali sem grandes prejuízos ao trânsito. Mas aí, você acompanha as imagens da cratera que se abriu em plena BR-101 em Governador Celso Ramos.
não tinha realmente como continuar o trânsito em nenhum dos sentidos, mas por sorte tem como desviar pelo anel de contorno viário e você consegue acessar a região oeste, a Serra Catarinense, o sul, através do anel de contorno viário, mas as equipes do governo do estado e da Artéres, que é a concessionária, já estão trabalhando para ir fazer a reforma e realmente restabelecer o fluxo naquele trecho, Fernando. Essa imagem da moto sendo carregada, a imagem nossa aqui do SBT, é impressionante e revela a gravidade do que aconteceu no nosso estado com relação a deslizamentos e a força da água, que chegou a abrir uma cratera. E essa não foi a única. Abriu uma cratera. Veja comigo, a moto foi parar lá dentro porque o motociclista não conseguiu frear a tempo. Isso é muito grave. A informação que a gente tem é essa. E aí a moto foi parar lá dentro do buraco. E que foi bom retirada. Que o motociclista, né, saiu vivo dessa situação, porque o risco poderia ter sido altíssimo. E poderia ter sido muito mais grave se outros carros também tivessem caído lá dentro. Então, atenção, olha aí a placa, gente. A placa onde é que foi parar? Impressionante essa imagem. Por sorte, esse motociclista não teve ferimentos mais graves, mas a moto foi içada pela patrola, como a imagem mostra pra gente. Foi parar lá dentro por causa que o buraco se abriu, né? Iotton, obrigado por hora. Daqui a pouco a gente volta a conversar ao vivo aqui. Tudo que está acontecendo, o SCC10 está com uma equipe gigante apurando e o Iotton vem aqui contar pra gente também no nosso meio-dia. Até daqui a pouco. E você que quer saber mais, agora no período da tarde, volta a chover? SCC10. Pontos de alagamento, como é que fica o caminho da minha casa para o trabalho? SCC10. Final de semana? SCC10. Enfim, a resposta está no SCC10. Obrigado. Olha, quem estava na região da Grande Florianópolis nesta quinta-feira viveu momentos de terror. Carros sendo arrastados pela força d'água. Alagamentos que se formavam por diversas regiões. Ruas viraram rios. Cachoeiras. Impressionante. A Júlia Matos, agora pela manhã, voltou nos locais mais afetados. A água começou a baixar, porém agora o prejuízo é quem começou a aparecer. No ar. Da SC 401 e diversas ruas da cidade foram interditadas devido aos alagamentos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os prejuízos ocorreram principalmente em viadutos, onde as inundações causaram retenção no tráfego. Na região norte da ilha de Santa Catarina, os bairros Sambaqui, Cacupé, Santo Antônio de Lisboa e Rio Vermelho registraram ocorrências relacionadas a desmoronamentos e em Santo Antônio, carros ficaram debaixo d'água. No centro da cidade, várias ruas ficaram alagadas. E na manhã dessa sexta-feira, os estragos das fortes chuvas ainda podem ser vistos na região norte da ilha de Santa Catarina, como essa cratera que foi aberta com a força das chuvas na região. Um carro foi levado junto com a abertura da cratera. O motorista foi retirado do veículo e passa bem. Situações como essa podem ser encontradas em toda Santa Catarina. O bairro Santo Antônio de Lisboa e Cacupé permanecem com parte das ruas bloqueadas pelos desmoronamentos e quedas de árvore. O mesmo acontece na SC 401, que foi liberada na noite desta quinta-feira, mas continua com pontos de acúmulo de água e desvios na via. Nesta outra rua, equipes da Celesc trabalharam na retirada de troncos que romperam a fiação elétrica e deixaram os moradores sem energia. De acordo com a Defesa Civil, até o momento, cerca de 180 pessoas estão desalojadas na região. Enquanto isso, no centro da capital, a alça de acesso à ilha teve o trânsito interrompido, com um bolsão completamente alagado. A Guarda Municipal e agentes da Polícia Rodoviária Federal auxiliaram os motoristas na região. A lentidão no trânsito continua por toda a via expressa. Em 24 horas, choveu cerca de 330 milímetros em Florianópolis. A capital, assim como outras 9 cidades catarinenses, está em situação de emergência. Júlia Matos, a reportagem feita agora pela manhã, com tudo que há de mais atualizado para você. Atenção, você que está com a gente em toda Santa Catarina, tem regiões do nosso estado vivendo momentos difíceis por conta da chuva e o SBT está nessa ampla cobertura. Eu preciso voltar nessa imagem porque o tamanho da cratera... Bota aqui no telão para mim, Cris, por gentileza. 12h35 agora. BR-101
uma cratera que se abriu na região de Governador Celso Ramos. Um motoqueiro não respeitou o bloqueio, investiu e quando viu já estava dentro do buraco. Aí a moto sendo içada, sendo retirada, graças a Deus nada mais grave com esse motociclista. A informação é que não deu tempo de frear, existiu bloqueio e ele resolveu seguir. Não deu tempo de frear e caiu na cratera. Muito bem, a Gi Pacheco esteve lá. Vai mostrar para a gente o trabalho que está sendo executado para a liberação da BR-101. Reportagem no ar. Essa cratera aqui na BR-101, ela se abriu no quilômetro 181 em Biguaçu, um pouquinho antes da entrada de Governador Celso Ramos. Ela está nos dois sentidos da rodovia, tanto norte quanto sul. Ela está bastante grande e as equipes estão daqui desde as 7 horas da manhã, conseguindo então trabalhar para resolver essa situação. Com as fortes chuvas, o trabalho fica um pouco mais difícil. Inclusive, temos imagens de uma moto sendo retirada da cratera, porque provavelmente, por ser tão grande, a moto acabou perdendo o controle e caindo na cratera. A gente não tem informações sobre o motociclista, se a pessoa se machucou ou algo do tipo, mas a gente tem essas imagens da moto sendo retirada, que realmente mostra a magnitude dessa cratera que foi aberta aqui na BR-101. A gente também conversou agora há pouco com um morador daqui da região. Ele, infelizmente, não quis aparecer por vergonha mesmo, mas ele comentou que ele teve que dormir no trabalho porque ele não tinha como acessar aonde ele mora em Governador Celso Ramos. Ele voltou agora do trabalho, acabou fazendo uma parte do trajeto a pé e estava então na intenção de voltar para casa. Bom, o trânsito, como eu falei para vocês, como a cratera é no sentido norte e no sentido sul, o trânsito está completamente bloqueado nestes dois sentidos e pelo menos durante a manhã desta sexta-feira, durante até agora mais ou menos o horário do almoço, não tinha previsão de quando pode ser liberada essa rodovia. Claro que a gente segue acompanhando para trazer mais informações para você, mais atualizações você sempre pode acompanhar no portal scc10.com.br e eu volto direto para o estúdio. Muito bem, Giovana Pacheco e a cratera que nesse momento interdita a BR-101 na região no sentido norte, Governador Celso Ramos. Confirmando para você, Morro dos Cavalos, o trânsito não será interditado conforme havia sido anunciado mais cedo. Então, trânsito fluindo no Morro dos Cavalos na 101. Informação atualizada para você, ok? Agora, o Roberto apurou para a gente as unidades de saúde que estão enfrentando problemas em Santa Catarina. Algumas cidades com unidades num volume maior que estão fechadas. Roberto, o que você apurou para a gente? Pois é, Fernando, informação é do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Santa Catarina, que apurou o seguinte: 7 unidades de saúde estão fechadas em Balneário Camboriú, 4 em Florianópolis e 2 em São José. Isso para a gente ainda ter a ideia do que foi a força desse fenômeno meteorológico aí da chuva de quinta e hoje, né? Começou quarta à noite, na realidade, a chuva forte, né? Quarta, quinta e agora de sexta-feira. Então, é informação do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Santa Catarina. 7 unidades fechadas em Balneário Camboriú, 4 em Florianópolis e 2 em São José, também na Grande Florianópolis. E na rede privada, muitas empresas fechando, serviços sendo cancelados. Agora pela manhã, 2 consultas que eu tinha com o médico foram canceladas. Então, você que tem compromissos, dá uma checada antes de sair de casa, porque muitas vezes esse teu compromisso pode ter sido cancelado por conta da chuva e você evita sair de casa, economiza tempo e fica em espaço mais seguro. Roberto, daqui a pouco a gente volta com mais da opinião, porque agora a gente precisa subir a Curitibanos. Lá no Planalto Serrano, um homem morreu depois de ser atingido por um muro que desabou. Isso aconteceu depois que um caminhão colidiu contra o muro. Não tem nada a ver com a chuva, viu, gente? Um caminhão bateu no muro, o muro caiu em cima do idoso que acabou perdendo a vida. Suiane de Lis chegando comigo, ela tem todos os detalhes ao vivo. Diga lá, Suiane.
Bom dia, Fernando, para você, para todo mundo que está nos acompanhando no SCC Meio-Dia. É isso mesmo, a informação da Polícia Militar é de que foi um acidente de trabalho. Isso porque este homem, né, a vítima, ela estava acompanhando o descarregamento aí de um container enquanto, né, no momento em que esse acidente aconteceu. O motorista do caminhão, ele estava saindo, né, fazendo uma manobra com o caminhão para sair de um terreno, quando acabou, então, batendo a traseira, né, do caminhão, colidindo com o muro. O impacto foi tão forte que o muro acabou desabando em cima desse homem que estava na calçada. O motorista do caminhão, ele prestou, né, socorro à vítima, acionou então o corpo de bombeiros e também a polícia. Quando os bombeiros chegaram no local, algumas pessoas que estavam no lugar já estavam ajudando, né, o homem, tirando aí partes do muro que estavam em cima dele, e a equipe, né, o atendeu. Ele estava com fraturas expostas aí na perna direita, também no queixo, em outros locais do corpo. Foi imediatamente encaminhado para o hospital de Curitibanos, mas, infelizmente, no caminho até o hospital, esse homem ele veio a óbito, né, não resistiu. A informação também da Polícia Militar é de que o motorista do caminhão ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de álcool. A Polícia Militar, então, isolou o local, confeccionou, né, um boletim de ocorrência e acionou o IGP, o Instituto Geral de Perícias, e também a Polícia Civil. Mas, infelizmente, né, esse homem de 62 anos acabou morrendo depois de ser atingido, então, né, pelo muro que desabou em cima dele na tarde de ontem em Curitibanos. Volto contigo. Muito obrigado, Suiane. Uma tragédia, né, gente? Acidente de trabalho. Nossos sentimentos à família. Aí, nesse momento, na Serra sem chuva também, hein? Suiane está na Serra sem chuva nesse momento. Então, a Suiane confirma a morte pra gente desse homem, acidente de trabalho. E com relação à chuva, gente, infelizmente também uma morte confirmada, um pescador de Governador Celso Ramos. O corpo já foi localizado, estava desaparecido e infelizmente não resistiu. Uma vítima, uma morte, um óbito por conta da chuva no nosso estado, ok? Vamos seguir por aqui. Tem muita informação até 1h05 da tarde. Lembrando que o A Tarde é Nossa também vai dedicar boa parte do espaço aqui na grade do SCC para a cobertura da chuva, que é o assunto mais importante na vida dos catarinenses neste exato momento. Fernando, hoje terá esporte? Sim, até porque muitos times estão enfrentando problemas também por conta da chuva, hein? Tem time que não conseguiu pousar. Daqui a pouco a Dominique vai contar tudo pra gente. É no SCC Esporte, já já aqui na nossa programação. E você, hein? Fez o Enem? Já saiu a nota? Foi bem? Então pega essa dica. Você pode usar a sua nota no exame para estudar com bolsa de até 100% na Unicesumar. Esta é a oportunidade para você começar a sua graduação EAD ou metodologia híbrida e atualizar o seu futuro com sucesso. A Unicesumar tem mais de 1.200 polos de apoio em todo o Brasil, com estrutura completa para encontros presenciais, inclusive laboratórios modernos para os cursos de metodologia híbrida. Acesse agora então o QR Code na tela e inscreva-se no site. E tem mais. As disciplinas são focadas no mercado de trabalho, te preparam de verdade para a sua profissão. Tudo isso com a qualidade de quem está há mais de 35 anos no mercado da educação. Atualize o seu futuro com a nota do Enem e bolsa de até 100% na Unicesumar. Acesse o QR Code agora mesmo e fale com um dos especialistas para se inscrever. Voltei, 12h45, direto com a previsão do tempo. Já mostrou aqui o alerta da Defesa Civil para hoje, de chuva intensa mais uma vez nesta sexta-feira, amanhã chuva com vento, direto da Defesa Civil, mas a gente reforça agora os gráficos da previsão para você. O tempo continua instável aqui em Santa Catarina, essa é a condição para esta sexta-feira, especialmente na metade leste do estado. Bom, no litoral, o dia já amanheceu com muita chuva, se mantém persistente e vai se intensificar agora no período da tarde, especialmente em Florianópolis, toda a região metropolitana e litoral norte, Balneário,
Itajaí. Até o início da tarde, os volumes são altos e perdendo força, então, no final da tarde e começo da noite. Essa é a condição para essas duas regiões. Nestas áreas, por conta dos acumulados já registrados e da chuva ainda prevista, há risco de mais alagamentos. Enxurradas também devem vir, deslizamentos porque o solo está encharcado, muita atenção. Bom, entre a tarde e a noite, a condição de temporais isolados aumenta entre o Grande Oeste, Planaltos e Litoral Sul, trazendo então chance de destelhamentos, danos na rede elétrica e por aí vai. Por isso, gente, o alerta continua para todo o estado. Bom, no sábado, a condição muda e a chuva intensa diminui no litoral catarinense. O dia será típico de verão. O tempo deve começar firme neste sabadão, mas a partir da tarde o calor somado a esta instabilidade traz o quê? Condições para temporais em todas as regiões, principalmente na área central do nosso estado. Os temporais devem vir acompanhados de raios, chuva pontualmente intensa, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Ainda há risco para alagamentos, destelhamentos e danos na rede elétrica neste sábado. O tempo fica abafado, máximas que variam de 30 a 35 graus em Santa Catarina. No domingo, o calor somado à formação de uma frente fria favorece a condição para novos temporais em Santa Catarina entre a tarde e a noite. Os temporais vêm acompanhados de raios, chuva intensa, rajadas de vento e queda de granizo. Mas é aquela queda de granizo pontual. A atenção continua, sim, para os alagamentos, destelhamentos, também no domingo. Condição, região por região na sua tela. Lages, máximas de 29. Florianópolis, idem. Joinville, 32. Chapecó, da mesma forma. Mesma condição para Criciúma. E em Blumenau, aumenta um pouco no domingo, temperaturas máximas de 35. Esporte. Dominique está aqui porque a chuva também está prejudicando o futebol, o esporte. Diga lá, Dominique. Isso mesmo, Fernando. Bom dia para você, bom dia para você aí de casa. A gente então continua falando das chuvas, só que agora no esporte. Isso porque alguns times aqui do estado tiveram que mudar a sua programação por conta da força de água. Depois da primeira rodada do Campeonato Catarinense, a Chapecoense permaneceu na Grande Florianópolis, onde pernoitou na cidade de Palhoça. O time ia retornar para o oeste do estado nesta quinta-feira, porém o voo foi cancelado. E hoje pela manhã a intenção era realizar um treinamento nas instalações do Avaí, mas por causa do gramado alagado e também da impossibilidade de sair do hotel, as atividades não aconteceram. A Federação Catarinense emitiu uma nota dizendo que, por conta das condições climáticas que afetam a logística da delegação Alviverde, a partida entre Chapecoense e Marcílio Dias, prevista para esse sábado, 4 horas da tarde, foi remarcada para domingo, 4 horas da tarde. Já o Avaí não conseguiu realizar seu treinamento no gramado nesta quinta-feira. A atividade foi transferida para a academia. O volante havaiano Zé Ricardo mandou um recado de solidariedade para a torcida. Fala pessoal, a gente está passando por um período de muitas chuvas no dia de hoje, então desejar força a todos vocês que estão sendo atingidos e como a gente recebeu um apoio muito grande de vocês ontem, a todos os nossos torcedores e todos os moradores da nossa cidade, já força a todos vocês. Já o Figueirense também sofreu com mudanças no treinamento por causa das fortes chuvas. A equipe realizou apenas um treino na academia do clube. E até o momento, o Campeonato Catarinense segue mantido essa segunda rodada. Então, vamos conferir a agenda dos times aqui do estado. O Brusque joga contra o Avaí no Augusto Bauer, 4h30 neste sábado. Figueirense e Hercílio Luz no Orlando Scarpelli, 7 horas também do sábado. A Chapecoense, como a gente viu, por causa que está aqui em Florianópolis, vai ter o seu jogo remarcado para domingo contra o Marcílio Dias. Criciúma e Concórdia no Heriberto Wilson, 4 horas no domingo. Lembrando que esse jogo é válido pela segunda rodada e também pela Recopa Catarinense. Criciúma que venceu
o Campeonato Catarinense do ano passado e o Concórdia venceu a Copa Santa Catarina. Caso esse jogo termine empatado, a gente vai para os pênaltis. Então, um jogo muito bom que a gente traz para vocês. Santa Catarina e Caravaggio jogam no domingo, 4 horas da tarde, e Barra e Joinville na Arena Barra no domingo. Então tá aí para vocês a agenda dos times catarinenses. É claro que a situação de Santa Catarina tá tensa, então a gente continua acompanhando e qualquer mudança que tenha no Campeonato Catarinense, a gente traz para vocês aqui na programação e também na minha coluna no portal SCC10. Agora a gente vai mudar de assunto e vai falar de coisa boa, porque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Criciúma segue mandando bem demais. E na noite dessa quinta-feira, o Tigre eliminou o Botafogo e avançou de fase. Na cidade de Bálsamo, o Criciúma derrotou o Botafogo pelas oitavas de final da Copinha. Mas quem saiu na frente foi o Fogão. Charles pegou bonito e abriu o placar. Após confusão na área do time carioca, a bola sobrou para Juan Vitor, que empatou a partida. Já no segundo tempo, João Libânia de cabeça colocou o Carvoeiro em vantagem. O terceiro saiu dos pés de Thales, após contra-ataque de respeito. Lira fez grande jogada individual e mandou um foguete para o gol. E Wesley, de longe, soltou o pé e descontou para o Fogão. Fim de jogo, Criciúma classificado 4, Botafogo eliminado 2. Com esse resultado, o Tigre volta às quartas de final da Copinha após 30 anos. O treinador Gabriel Carvalho falou sobre a alegria da classificação. Feliz pela vitória, feliz pelo desempenho, né? Feliz pela fase que nós estamos chegando, umas quartas de final de Copa São Paulo. Competição que tem 128 times, a gente está representando a nossa cidade, a nossa comunidade, o nosso clube. Chegar entre os 8 numa competição dessas realmente é só trabalhos especiais, e realmente o que nós estamos fazendo aqui é muito bonito, né? Para a gente conseguir sempre lembrar a nossa força, da nossa base, né? Então, parabéns para esses atletas. Parabéns a todos pelo jogo que fizeram, né? Ganhar do Botafogo em nenhuma categoria é fácil. Ganhar dessa forma ainda, né? Sendo dominante o jogo praticamente todo é muito melhor. Então, felicidades total, né? Mandar um abraço para nossa torcida, que sigam nos acompanhando. Parabéns para o Tigre, que agora está nas quartas de final e vai enfrentar a Ferroviária nesse sábado, 9h30 da noite. Esses foram os destaques de hoje, Fernando, mas como eu falei, a gente continua atualizando tudo aqui na programação do SCC-SBT. Muito obrigado, Dominique. Obrigada. Dominique Cabral e o esporte e o futebol do SBT. Vamos ver como é que tá Palhoça e São José nesse momento por conta da chuva. A gente mandou para lá Júlia Matos, que chega comigo agora e tem todos os detalhes ao vivo. O que você encontrou nessas duas cidades da região metropolitana? Hein, Júlia? Oi, Fernando. A gente veio aqui para a Avenida Beira Rio, uma estrutura recentemente inaugurada aqui no município de São José, para mostrar os alagamentos. A população chamou a gente aqui para poder mostrar esse espaço gigantesco, onde os alagamentos já estão pegando, inclusive, espaços entre os dois bairros. Aqui na lateral, vem cá, Cris, para a gente mostrar essa lateral aqui para o pessoal. Tá um espaço gigantesco, já um início de enchente. A gente falou com alguns moradores e parece que já pegou em algumas casas, lá no final, já no bairro de Forquilhas. E a gente está aqui acompanhando alguns carros, olha só, aqui atrás de mim, tiveram problema para passar aqui na Avenida Beira Rio. Eles estavam tentando passar de um bairro para o outro, né, de Forquilhas para Forquilinhas. Vem cá, Cris, para a gente conversar um pouquinho com eles. A gente conversou um pouco com o Laércio também, que estava vindo do bairro Forquilhas e passou por dificuldade agora essa manhã. Laércio, vou te chamar aqui um pouquinho, pode ser? Você passou dificuldade com o carro essa manhã, como é que foi para passar aqui na avenida? Então, assim, ó, na ida eu fui e consegui chegar até o Alto Forquilhas, onde eu tenho um terreno. E lá estava pior do que aqui. Eu achei que a água já tinha baixado aqui também. Na verdade, está tudo alagado aqui, né? Aí eu tentei passar com o veículo e acabou morrendo dentro d'água. Já tinha passado por essa situação aqui na avenida? Aqui é constante, né? Essa situação, a avenida aqui, isso aqui foi mal planejado. Eu não sei o que fizeram aqui para ser tão mal planejado, que ele é quase a nível com o leito do rio, né? E agora tu vai esperar uma ajuda com um carro, é isso? Isso, preciso chamar um guincho, ou um mecânico, alguém para resgatar o carro agora, né?
Boa sorte, Lécio, que dê tudo certo para você. Fernando, a gente vai continuar mostrando por aqui. Outros carros também pararam. Olha só, alguns tentaram passar aqui pela avenida, mas tiveram que retornar de ré, né, com a ajuda de alguns outros moradores. Então, por aqui, olha só, na avenida para passar de um bairro para o outro, tá desse jeito aí, ó. O município de São José, assim como Florianópolis, está em situação de emergência. A gente acompanhou por essa manhã todas as notícias e as atualizações. Não temos nenhum registro de desalojados, né? Mas o município está trabalhando para poder fazer essa junção, esses dados que no final do dia devem sair. 80 ocorrências aconteceram nessa quinta-feira e ainda nessa sexta-feira não saíram os dados atualizados do município de São José. Temos registros de algumas pessoas que já tiveram que sair de casa, tiveram a ajuda do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, e as infraestruturas agora da Prefeitura estão tentando ajudar essa comunidade, né? É o impensado, a gente tem acompanhado aqui o susto dessa grande chuva. A gente vai seguir aqui pela Grande Florianópolis, qualquer atualização a gente volta com você. Volto para o estúdio. Muito obrigado, Júlia. Informação importante. Grande Florianópolis, nossos repórteres girando com o microfone do SBT, alertando para você de casa. Então, complicação aí no trânsito também, nesse bairro onde está a Júlia Matos. Atenção! Suspensão de linhas de ônibus gera caos e grande movimentação na rodoviária de Florianópolis. A rodoviária Rita Maria. Lá está o nosso Kaique Guede, porque muitos ônibus estão até mesmo parados no trânsito. E aí, impedindo a saída de novos coletivos. Olha quanta gente na rodoviária nesse momento. Kaique, o que está acontecendo com o transporte urbano, interurbano, intermunicipal, interestadual? Explica pra gente. Vamos lá então, Fernando. Neste momento, no terminal rodoviário Rita Maria, que fica na região central de Florianópolis, o movimento é intenso, o saguão de embarque está completamente cheio, são muitos passageiros em todos os espaços, né, esperando pelas viagens. Isso porque na quinta-feira 10 ônibus, ou melhor dizendo, muitas viagens na quinta-feira precisaram ser canceladas em virtude das chuvas. O que acontece? Todas as viagens que foram canceladas na quinta-feira foram remarcadas para hoje, sexta-feira. Portanto, a rodoviária, neste momento, apesar do grande volume de passageiros, opera normalmente segundo a administração. É claro, há alguns atrasos, há viagens que foram remarcadas, mudanças de rotas, enfim, mas a rodoviária está operando normalmente. Os ônibus previstos para saírem ou chegarem a Florianópolis, assim o farão, segundo a administração do terminal rodoviário Rita Maria. Por que eu falei 10 viagens? Na verdade, eu misturei porque eu também tenho atualizações sobre o Aeroporto Internacional de Florianópolis, aí falando das viagens de avião. Tá? Então, até o momento, segundo a concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Florianópolis, 10 voos foram cancelados e a orientação principal é a seguinte, aquela básica: procure a sua companhia. Se você tem um voo agendado para esta sexta-feira e tem aí algum tempo para se organizar ainda, entre o quanto antes em contato com a companhia aérea, isso porque até o momento 10 voos já foram cancelados, mas a concessionária orienta, portanto, os passageiros, né, e afirma que esses voos cancelados, né, seguindo as orientações de cada empresa, eles devem ser remarcados. Portanto, estas são as atualizações de momento na Grande Florianópolis no que diz respeito ao transporte interurbano e também às viagens de avião. Fernando? Muito obrigado. Kaique Guede, rodoviária lotada, viagens suspensas, canceladas, mesma condição para o aeroporto. Kaique, muito obrigado. Atenção, a chuva intensa em Florianópolis das últimas 24 horas não poupou ninguém. Para muitos moradores, bastaram alguns minutos para que uma vida inteira de trabalho fosse levada pela água. Nas ruas alagadas, a dor de quem perdeu tudo contrasta com a força de quem ainda busca proteger o que restou. São histórias de luta, de coragem, em meio ao caos, onde cada morador carrega nos olhos o peso da destruição, mas também a esperança de recomeçar.
Nas últimas 24 horas, Florianópolis vive um dos capítulos mais difíceis da sua história recente. A chuva torrencial que caiu sem trégua inundou ruas, arrastou sonhos e deixou um rastro de destruição. Em poucos minutos, o que antes era segurança e lar se transformou em desespero. Na manhã desta sexta-feira, a Juliane ainda tentava separar o que sobrou depois que móveis, eletrodomésticos e documentos foram levados pela água. Não tenho nada. Ainda bem que peguei meu uniforme. Não tem nada de roupa, nada em casa. Seu Manuel também não conseguiu salvar muita coisa. Documento só que eu tinha no meu bolso. O resto foi tudo perdido. Perdemos tudo. O que estava no celular, né? Que agora a maior parte a gente já usa no celular, né? Aí isso aí a gente não perdeu. Mas que o resto, certidão, tudo. No meio desse cenário devastador estão histórias de luta e resiliência. Mesmo diante da perda total, essas famílias buscam forças para recomeçar. E a solidariedade dos vizinhos que moram nos andares mais altos tem ajudado. A gente tá se ajudando, né? A gente dá um prato de comida, dá um café, a minha irmã acolheu a família, isso aqui também, todo mundo se ajuda. Hoje eu nem fui trabalhar hoje, porque para Concap vir daqui a pouco aqui, a gente ajudar também a limpar, a esfregar, né? Além do drama vivido pelos moradores de Florianópolis, a cidade enfrenta o desafio de retomar a mobilidade. As principais rodovias da região ainda apresentam bloqueios e lentidão, além de pontos com risco de deslizamento, como este na SC 401. Na entrada da ilha, a água segue acumulando na pista. Além da situação na ilha de Santa Catarina, no continente diversos locais também estão com desvios e pistas interditadas. A região de Biguaçu é uma das que registra a maior quantidade de pontos de atenção. Inclusive na BR-101, no quilômetro 181, na região de Biguaçu, sentido Porto Alegre, a pista está completamente interditada. O balanço da Defesa Civil vem sendo atualizado de hora em hora, mas já foram registradas mais de 70 ocorrências entre deslizamentos de terra e desabamentos de residências. Além disso, a infraestrutura pública e privada também registra danos graves. Nos municípios da Grande Florianópolis, escolas e serviços não essenciais suspenderam atividades. As prefeituras estão mobilizando equipes para desobstrução de vias, acolhimento de desabrigados e reparos emergenciais na infraestrutura. Os alertas da Defesa Civil seguem em vigor e quem precisar de ajuda deve entrar em contato pelo telefone 199. 199, o telefone para você pedir socorro, ajuda nesse momento de muita chuva. Vou fazer um rápido intervalo. Hoje o meio-dia vai avançar no horário dentro do A Tarde é Nossa para que a gente mostre para você as informações mais importantes da chuva. Então eu vou fazer um rápido intervalo, volto na sequência com Itajaí, Itapema e também Florianópolis, ações da Prefeitura. Segura aí que eu volto já. Muito bem, de volta com o nosso meio-dia. Para você que está ligando a televisão agora, o SCC nessa ampla cobertura, avançando também dentro do A Tarde é Nossa. Daqui a pouco, Maricotinho e Laércio chegam com você. Mas antes, novas informações da chuva. Você já acompanhou com a gente aqui entrevista exclusiva com o governador do estado, Jorginho Melo, que falou primeiro com o SBT, apontando para novas condições de temporais nesta sexta-feira em Santa Catarina e chuva com vento neste sábado. O governador também falou aqui no microfone do SBT que, por hora, não há necessidade da ajuda do governo federal, porque, na visão dele, está sob controle a situação em Santa Catarina. A Defesa Civil também justificou os alertas que foram enviados. Inclusive, 2 novos alertas foram disparados agora pela manhã. Dá uma olhada aí no seu celular se a Defesa Civil não está tentando contato com você via SMS para alertar condições meteorológicas adversas. Confere aí no seu celular. 2 novos avisos que foram encaminhados agora pela manhã. O meio-dia acompanha a condição da chuva. É hora de voltar para o litoral norte. Ainda hoje, Florianópolis e as ações da Prefeitura. Mas agora, Porto Belo e Itapema. Quem traz todos os detalhes é Cris Pinheiro. Isso, Fernando. Porto Belo decretou ontem à tarde ainda situação de emergência. Abriu
alguns abrigos emergenciais. Até o momento, 64 pessoas estão acolhidas em escolas, 24 delas são crianças. O plano emergencial foi uma resposta rápida aí para atender a comunidade. O município está convocando, nesse momento, voluntários para apoiar as operações de socorro e para organizar as campanhas de doações. As doações podem ser entregues em Porto Belo, no ginásio de esportes do bairro Vila Nova. Em caso de emergência e também para doações, entre em contato com o 199 ou esse WhatsApp que eu vou te passar, o 47988699046. Eu vou repetir, 47988699046. Agora a gente vai falar de Itapema, que já havia decretado ontem pela manhã situação de emergência. Neste momento, todas as vias de acesso pela BR-101 à cidade estão liberadas. A ponte localizada na rua 1204, no bairro Ilhota, está interditada. A ponte sofreu danos na estrutura. Serviços de saúde estão com funcionamentos alterados. Os polos de férias continuam funcionando, são 6 polos, mas a prefeitura solicita que os pais levem as crianças apenas em necessidade real. Na saúde, estão fechadas as unidades básicas Central, a Farmácia Central, a Coase, o CAPS, a unidade de saúde do Jardim Praia Mar e também do bairro Ilhota. Um WhatsApp foi disponibilizado para os pacientes. É o 47-3267-1507. Eu vou repetir, 47-3267-1507. Atualmente, 300 pessoas estão abrigadas em espaços disponibilizados pela Prefeitura, incluindo os abrigos da Capela Cristo Rei e da Escola Bento Eloy Garcia. Além disso, 149 indígenas estão recebendo suporte no ginásio do bairro Rio Casa Branca. As doações podem ser entregues lá em Itapema, no Salão da Igreja Cristo Rei. Nesse momento, as equipes já estão recebendo aí produtos de higiene, de limpeza, sacos de lixo, além de alimentos, roupas de cama e cobertores. Durante a madrugada, a gente tem imagens aí, as equipes da Secretaria de Obras atuaram aí para retiradas de entulho, para desobstruir as vias, visando aí prevenir a sobrecarga no sistema de drenagem e minimizar os impactos com os alagamentos. Agora há pouco, o prefeito reforçou que as equipes já estão reestruturando, trabalhando para reestruturar na cidade e a iniciar pelo bairro da Várzea, depois o Jardim Praia Mar e também Morretes. 3 pontes foram perdidas em Itapema. O prefeito também informou que esta tarde o governador Jorginho Melo vai visitar a cidade para avaliar a situação e também dar uma resposta do governo do estado, um apoio para Itapema, que, como eu falei, ontem, ainda no início da manhã, decretou situação de emergência. Volto contigo, Fernando. É mais uma cidade de Santa Catarina, já passam de 10 os municípios que nesse momento decretam situação de emergência. Pode deixar a Cris na tela, a gente vai continuar a conversa. O decreto de situação de emergência, ele é importante para que a prefeitura possa usar recursos de forma emergencial, como o nome já diz, e assim facilitar a compra de equipamentos, de materiais, utensílios, aquilo que é necessário nesse momento na reconstrução. E até mesmo a contratação de empresas terceirizadas, os prestadores de serviço, que nesse momento podem dar suporte com limpeza de ruas, reconstrução de ruas e por aí vai. Pois bem, aqui está a nossa Cris Pinheiro e agora eu tenho imagens ao vivo de Balneário Camboriú. Veja comigo como é que está a orla, a Avenida Atlântica, que chegou a ficar completamente debaixo d'água nesta quarta-feira, nesta quinta-feira. Nesse momento, a situação já um pouco normalizada por lá, a gente percebe o mar meio mexido. Cris Pinheiro, vamos retomar o assunto Balneário Camboriú, cidade que recebe muitos turistas do Brasil inteiro, do mundo inteiro e que ficou, sim, em boa parte debaixo d'água ao longo desta semana. Quais são as últimas atualizações com relação a Balneário Camboriú, hein, Cris? Isso, Fernando. Balneário Camboriú, como a gente falou na outra participação, choveu
quase 200 milímetros, né? Quase o esperado para a média geral de janeiro. 3 abrigos foram abertos, 15 pessoas estão abrigadas. As equipes já estão trabalhando na reconstrução, na limpeza das avenidas, das ruas e principalmente com máquinas na Praia Central. Hoje pela manhã eles já estavam trabalhando na Praia Central para recuperar a praia, porque como você viu, não sei se você vê aí, percebe nas imagens, hoje pela manhã o tempo está instável, até abriu um solzinho ainda há pouco, mas os turistas que estão em Balneário Camboriú querem aproveitar a praia e já estavam indo para a praia, inclusive eu vi imagens ainda há pouco da praia de Laranjeiras também, o pessoal já passando para as praias agrestes de Balneário Camboriú. E Balneário Camboriú, nesse momento, assim como Itapema, já está nesse período de reconstrução. A gente vai continuar acompanhando a situação por lá e a gente traz aqui mais informações ao longo da nossa programação e também no portal SCC10. Volto contigo, Fernando. Cris, muito obrigado, parabéns pela cobertura. Desde esta quarta-feira, a Cris incansável mostrando para a população do Litoral Norte aquilo que é importante. Muito obrigado, viu, Cris? Vamos seguir aqui com o nosso meio-dia. Nesse momento, a gente encerra a nossa cobertura depois de 2 horas, nessa cobertura incessante, nessa condição triste de Santa Catarina, mas a gente tem fé que será mais uma adversidade que vamos vencer juntos. Perfeito? A gente, mais uma vez, confirma para você que a BR-101, no trecho do Morro dos Cavalos, não será interditada. A BR-101 no trecho do Morro dos Cavalos não será interditada, conforme existia uma notificação de logo cedo para o fechamento total nos 2 sentidos. No entanto, houve uma segunda decisão e o trânsito vai fluir normalmente, pelo menos essa é a decisão mais atualizada com relação ao trânsito na BR-101. Já no trecho norte, no sentido Biguaçu, Governador Celso Ramos, existe uma interdição e a rota alternativa é o contorno viário. Era isso, muito obrigado pela sua companhia, força para quem está nesse momento com dificuldade por conta da chuva e vem aí o A Tarde é Nossa.